gente, eu vou fazer essa receitinha hoje, a massa coringa, e vou gravar pra vocês. Então, eu vou colocar aqui na minha bacia a água, tá? Vou colocar o óleo, o açúcar, o sal e o fermento. Misturei, aí eu vou acrescentar o trigo, tá, gente? O trigo aqui é 1 quilo, ó, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, tô com a minha bacia de sempre, que vocês que já acompanham o canal já conhecem. Vou colocar aqui as 6 colheres de açúcar, são colheres de sopa, tá? Então, 6 colheres de açúcar, 4, 5, 6. Muito bem. Agora, eu vou pegar o meu óleo. Então, agora eu vou com o meu óleo, tá? Aqui, gente, eu tô usando azeite extra virgem, tá? Quero mudar um pouquinho hoje, mas você pode usar o óleo que você tiver na sua casa. Agora, eu vou vir com 30 gramas de fermento, que são 3 colheres de sopa de fermento, tá? Lembrando que eu sempre compro o fermento do pacote grande, né, gente? Então, eu sempre procuro medir a minha colher de sopa. Então, a minha colher de sopa, um pacotinho que eu compro aqui no Chile de 10 gramas, me dá 1,5 colher, 1 colher e um pouquinho de fermento, tá? Então, eu vou colocar 3 colheres de sopa do meu fermento. Se você compra de pacotinho, coloca 3 pacotinhos, tá ok? Aí tá as minhas 3 colheres de sopa de fermento. Agora, eu vou vir com o meu sal e eu vou colocar bem aqui no cantinho, que seria 1 colher de sopa de sal. Então, aqui tá a minha colher de sopa de sal. Eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Longe do fermento. Agora, gente, eu vou vir com a minha água, tá? Não vou colocar tudo. Esta receita pede 500 ml de água. Eu vou colocando aos poucos e vou agregando esse 1 quilo de trigo, tá? Então, aí vocês vão ver o ponto e eu vou mostrando pra vocês. Então, eu coloquei um pouco de água, tá? Eu vou colocando aos poucos e vou adicionando o trigo, tá, galera? Vocês aí fazem a maneira que vocês gostam. Tem gente que gosta de colocar todo o trigo primeiro e essa misturinha em cima dentro de uma covinha. Tem gente que faz diferente, né? Coloca tudo a água primeiro e depois vai colocando o trigo. Eu gosto de ir colocando aos poucos porque eu sei que o trigo tem muita diferença de uma marca para outra, tá bem? Então, e como aqui o meu clima é diferente, né? O trigo que eu tenho hoje, ele é bem mais refinado, que é o trigo que eu tô acostumada a comprar pra fazer bolo. Mas hoje eu vou fazer pão, porque eu não tenho do outro, que eu falo que é mais grosso, né? Então, eu vou usar desse mesmo. Então, eu vou adicionando a minha farinha e misturando junto com a minha água até eu ver que ela já tá boa pra poder sovar, tá ok? Então, aqui eu tenho um pouco do meu trigo, né? E um pouquinho da minha água. Lembrando, gente, que são 500 ml de água, né? Meio litro de água, ou de leite, tá? Se você quiser usar. E 1 quilo de trigo. Então, eu vou misturando e alternando. Bom, gente, então, aqui eu vou misturando agora, tá? Aqui já tenho todo o meu trigo. E me falta colocar um pouquinho mais de água. Daí, eu vou misturar bem e mostro pra vocês o resultado. Espera um pouquinho. Bom, gente, então, ó, aqui eu sou dessas, tá? Eu já gosto agora, eu misturei com a colher, mas agora eu gosto de colocar a mão, porque eu gosto de sentir a massa. Se eu ver que tá seca, um pouquinho mais de água. Se eu ver que tá muito molhada, um pouquinho mais de trigo. E quem gosta de fazer em pão entende o que eu tô falando. Se você nunca fez pão, você vai misturar e você vai ver como sente a sua mão. Às vezes, você vai achar que ela tá pegajosa, você vai querer colocar trigo. Não, porque aí é a parte que entra a parte da sova da massa, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que fica e vocês vão seguir comigo passo a passo. Ó, gente, então, ó, aqui, pra que vocês entendam, eu só misturei, tá? Misturei, ó, pode ver que na minha bacia ela tá limpa. Tá vendo? A minha bacia tá limpa e a minha massa tá pegajosa. Essa é a hora da sova,
Então, eu vou colocar numa bancada, no lugar que você tenha. Se você não tem, só tem mesa de vidro, igual aqui no meu caso, a minha mesa é de vidro. Antes eu colocava uma tábua de madeira, ou aqui, sabe, no meu móvel que eu tenho aqui. Ele é meio estreito, mas igual dá pra mim sovar. Na hora de cortar, eu vou na tábua, que ela é maior. Então, vou sovar aqui, gente, uns 20 minutos pra essa massa ficar bem macia, bem elástica. E se você não tiver força, né, você pode... E tiver um cilindro, você pode passar o cilindro. Realmente, a gente cansa essa parte. Mas depois a gente vai acostumando, a gente vai se adaptando, a gente acaba gostando. Eu gosto muito. E se você não consegue, pede ajuda aí pro seu filho, pro seu esposo. Ou vai fazendo de pouquinho. Se você acha que ela é muito, você pode cortar ela em pedaços e fazendo aos poucos, sovando ela aos pouquinhos, cada pedacinho, pra que não fique tão pesado pra você. E depois a gente volta pra mostrar que ela vai descansar, tá? Então, vamos lá. Força no muque e bora fazer esse pão. Sovar esse pão. O que vocês salpicam, gente, é mínimo, só pra não grudar mesmo. Porque o ideal é você sovar a massa, tá? Pra ela ir ficando elástica e que ela não fique um pão seco e duro, né? Pra que fique aquele pão macio, aquele pão saboroso. Então, o ideal é não colocar farinha, que às vezes a gente pensa que tá colando, ó. Ai, tá vendo, ó? Tá colando, ai, vou pôr farinha. Não, gente, só salpica o mínimo pra vocês conseguir sovar, porque ela precisa sovar, por isso que ela ainda tá colando, viu? Mas você sova bem ela, vai chegar o momento que ela para de colar. É claro que se tiver muito assim, ó, tá vendo? Vocês pegam assim, ó, mínimo, gente, o mínimo, só pra não, ela deixar, pra vocês conseguir, né, trabalhar essa massa, mas não exagera no trigo, tá? Então, eu vou aqui sovar a minha massa e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, já sovei. Se você não tem costume de sovar, ah, mas quanto tempo eu vou sovar? Gente, sova aí 20 minutos, tá? É essencial, tá vendo, ó? Sova 20 minutos. Vocês viram que ela não tá tão pegajosa mais. Vocês faz uma bola, né? Redonda ela, pra poder colocar numa bacia, porque ela vai descansar. Ela vai descansar. E você vai deixar tampadinho, né? Aí no Brasil, muito calor. Deixa aí uns 20 minutinhos, tá? Aqui, o meu clima é um pouco mais frio, né? Então, eu vou colocar ela na bacia. Olha que linda que fica. Vou colocar ela numa bacia tampada dentro do meu forno. Vou deixar uns 30, 35 minutos. Aí, eu venho com vocês pra gente cortar e rechear os nossos pãezinhos, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, aqui então eu abri, coloquei o recheio. Põe o recheio da sua preferência. E aí, você fecha, tá? Fecha, dá uma apertadinha boa pra fechar e não abrir na hora de assar, né? E você sempre aperta bem as pontas pra não ter o problema de vazar recheio. E eu vou dobrar essa parte pro lado de baixo e vou colocar numa forma. Coloquei na forma, fiz uns cortes, daí eu vou pincelar a gema, polvilhar um pouquinho de orégano em cima e deixar crescer enquanto eu faço os outros, pra gente poder levar pra assar. Então, de salsicha eu corto tiras finas e vou enrolando a salsicha. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu fiz assim, bem rapidinho, tá? Você faz da maneira que você quiser. E depois deixa crescer, pincela a gema e leva pra assar. Forno médio 180 graus até dourar. Uns 20 minutos, 25 minutos. Olha, meninas, então já saiu o pãozinho, ó. Eu já desenformei. Aqueles cortes que eu tinha feito é só separar. Nossa, tá bem quente, mas ó, dá pra sentir, ficou bem macio, tá, ó. A maciez, né, dele. Gente, o dourado aí fica de cada um, tá? Eu tiro assim, porque o meu forno, ó, ele acaba queimando embaixo, tá vendo? Aí fica duro, né? Então, eu tirei ele mais clarinho, tá? Mas se você não tem problema com o seu forno agarra embaixo, então, deixa ele dourar um pouquinho mais ou coloca no grill, né? Porque ele sempre fica mais bonito, bem mais douradinho. Mas hoje eu tirei assim, porque eu já coloquei os de salsicha pra assar. E agora vamos esperar ficar pronto, né? Mas ficaram lindos. Olha o sacrifício, olha. Ai, gente, que sacrifício ficou esses pãezinhos. O único difícil é comer só um, né?
Fica tão bom que você vai comendo um atrás do outro, é um vício. Agora vamos ver como ficarão os de salsicha. Olha, gente, acabei de tirar os de salsichinha, vou passar aqui pra bandejinha. E como que a gente tá? Comendo, né? Ficou muito macio, muito gostoso. E agora eu vou fazer um outro que vocês vão adorar. Esse ficou lindo, né? Ficou parecendo um calzone. Eu enrolei ele, coloquei um pouco de carne moída que tinha sobrado do almoço, umas folhas de espinafre e enrolei e coloquei como um círculo, né? Coloquei passar. Nossa, mas ficou gostoso demais. Essa massa dá pra você rechear com qualquer coisa, muito bom. Ficou muito bom, você pode rechear com qualquer coisa. Aqui no meu caso tinha muito pouco recheio, mas ficou muito bom igual. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por você ter ficado aqui acompanhando comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!